Olá, tudo bem com você? Em meio à pandemia do coronavírus, muitas empresas e comércios tiveram que fechar as portas para respeitar as determinações de restrição de circulação que foram impostas por prefeitos e governadores. Mas com criatividade e com o apoio da tecnologia, alguns empresários passaram a prestar serviços online. Foi o caso da Tatiane Abreu. Ela tem uma clínica odontológica chamada Arte de Sorrir, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que vem se destacando nesse período de quarentena. Vamos então conversar com ela por videoconferência. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Olá, Daniel, tudo bem? Agradeço o convite de vocês. Tatiane, eu gostaria de saber como começou a sua carreira de cirurgiã dentista e também como e quando surgiu a clínica Arte de Sorrir. Eu sou formada há 12 anos, sou especialista em ortodontia e prótese dentária. A clínica surgiu há 12 anos atrás e a gente hoje conta com bastante profissionais, todas as especialidades que a gente consegue oferecer na nossa clínica. E que tipo de serviço que vocês desenvolvem na clínica, que já tem bastante tempo no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu? As pessoas procuram a Arte de Sorrir para quê? Para fazer que tipo de serviço? Hoje nós contamos com profissionais de excelência, todos especializados. Nós fazemos implantes, lentes de contato, que está muito na moda, né? Hoje em dia, harmonização orofacial, todos os procedimentos de botox, preenchimento, também que todo mundo conhece, implantes, toda a parte clínica também e a ortodontia também nós realizamos. Então, hoje a gente conta com todos os profissionais e na parte bucal a gente consegue realizar todos os procedimentos. E naturalmente, nos dias normais, quando eu falo dias normais, antes da pandemia, quando todos os comércios, clínicas podiam abrir e funcionar sem nenhum tipo de restrição, vocês recebiam quantas pessoas diariamente? Que são vários profissionais, várias salas de atendimento, vocês sempre movimentaram muitos clientes e pacientes. Conta um pouco desse dia a dia. A gente recentemente passou por uma expansão. Hoje nós contamos com 4 cadeiras atendendo diariamente, com 4 profissionais, tendo 2 clínicos gerais para fazer atendimento normal, básico de clínico, e 2 especialistas diariamente. Então, em média, de uns 30 pacientes a 40, dependendo do dia e da especialidade que está atendendo naquele dia. Mas hoje a gente conta com bastante profissionais capacitados, então a clínica hoje tem um movimento bem grande. Agora, em razão da pandemia por coronavírus, muitos comerciantes, empresários e mesmo alguns profissionais da área da saúde precisaram se reinventar, ou pelo menos adaptar os seus serviços. Alguns não puderam fazer absolutamente nada, senão fechar as portas. Outros conseguem atender de maneira parcial. Muitos utilizam, inclusive, o apoio das tecnologias para conseguir oferecer e prestar algum tipo de serviço para a sua clientela. Eu gostaria de saber como a Arte de Sorrir se adaptou para conseguir prestar serviço aos seus clientes. Hoje nós contamos com as redes sociais como aliadas, né? E os telefones, o WhatsApp, trabalhar bastante. Concentramos vídeos com dicas e informações para que os nossos pacientes pudessem estar tendo conteúdo informativo também na parte de saúde bucal. E passamos algumas dicas, fizemos algumas listas de transmissões com os contatos dos nossos pacientes no WhatsApp e passando também perguntando se eles precisavam de alguma orientação. Eu estava me disponibilizando aí à clínica para fazer algum atendimento de emergência também e de urgência, algum paciente de ortodontia nosso que tenha soltado alguma peça ou que esteja machucando o aparelho, ou algum paciente também com dor, eu poderia ir à clínica também para prestar uma emergência. Então, assim, a gente usou como aliado nosso as redes sociais, o nosso Instagram, Facebook e os nossos WhatsApps também. E que tipo de feedback, que tipo de retorno a clínica e você e os seus colegas tiveram utilizando essas ferramentas durante esse período de pandemia? Os clientes e pacientes estão utilizando essas ferramentas? Conta pra gente.
Sim, sim, eles estão respondendo, estão achando também bem legal esse contato nosso, porque às vezes no dia a dia da clínica a gente não consegue também ter essa interação com o paciente. Então, agora que a gente está nesse momento recluso, a gente consegue conversar melhor, tira algumas dúvidas, dá algumas dicas, algumas orientações também para mães, que hoje as crianças também estão em casa. Então, assim, essas orientações a gente tem conseguido bastante e tem conseguido também um feedback bem legal dos pacientes. Isso também, para nossa surpresa, foi bem gratificante. Agora, claro que o atendimento ele é feito, sobretudo, para você orientar ou mesmo planejar algum tipo de serviço que vai ser feito no futuro. Porque não dá para você fazer, por exemplo, uma aplicação de uma lente de contato em um cliente, em um paciente, se ele não for até a clínica. Então, como você está lidando para postergar ou mesmo organizar a agenda para que os clientes e pacientes voltem à clínica daqui, sei lá, 1 ou 2 meses? Então, a gente está conseguindo fazer alguns planejamentos. Alguns pacientes têm mandado algumas fotos para a gente, têm entrado em contato com a gente. Alguns que já tinham radiografias, a gente tem conseguido fazer esse planejamento online também para a gente dar alguma informação ao nosso paciente, não deixar o nosso paciente na mão. Porque, infelizmente, a odontologia precisa ser presencial. A gente não consegue ser online, né? Mas, então, o que a gente pode fazer online e de quarentena nas nossas casas, a gente está conseguindo fazer. Então, as orientações, os planejamentos, algumas dúvidas que as pessoas tenham, eu posso usar aparelho, ou manda uma foto, a gente fala, olha, você tem que fazer esse procedimento primeiro, ou outro, a gente já pode, assim que a clínica reabrir, você já pode chegar na nossa clínica. Então, algumas dicas também, alguns pacientes com dor, até vindo de outras clínicas que estão fechadas, entrar em contato com a gente de acordo com as nossas redes sociais, e a gente está conseguindo prestar um apoio e uma orientação. Agora, Tatiane, me diga uma coisa. Claro que nesse período de reclusão, você tem conversado com muitos clientes, pacientes, mas também tem identificado alguns comportamentos não muito adequados, digamos assim. E por isso você tem compartilhado algumas dicas nas redes sociais, justamente para que as pessoas procurem melhorar o seu dia a dia e buscar mais qualidade de vida. Eu gostaria então que você compartilhasse com a gente aqui do programa Empresários de Sucesso que dicas são essas para que as pessoas que estão em quarentena mantenham a saúde bucal em ordem. Um lado, então, que eu sou mãe, então vou puxar um lado para as mães que estão em casa com as crianças. As crianças estão doidas querendo comer tudo ao mesmo tempo, né? Então, com isso, diminui o tempo entre uma alimentação e outra. O que acontece? A gente tem que intensificar na escovação. A gente tem que intensificar. Falhou? Não, pode continuar. Desculpa. Tem que intensificar na escovação, a gente tem que intensificar nos cuidados da escovação, da higiene oral, no mínimo 4 vezes ao dia, se você puder escovar, e no mínimo 1 vez ao dia, que a mãe oriente, que a mãe esteja presente, porque a criança até os 10, 12 anos de idade, ela não tem a força para poder ter a motricidade para poder fazer a escovação correta, tá? E uma outra dica que eu também tenho dado para alguns pacientes que eu, como ortodontista, tenho visto que tem tido alguns problemas, é o seguinte, os cuidados com os hábitos, que às vezes a pessoa esquece, pega uma caneta, coloca na boca e morde, aí solta uma peça. Às vezes a pessoa esquece, está comendo alguma coisa também um pouquinho mais dura, então ter um cuidado mais na alimentação para não soltar as peças, para não atrasar também no nosso tratamento, que a gente fez aquele prévio planejamento quando inicia o tratamento. Se você no meio do caminho tiver alguma queda do bracket, alguma coisa assim, isso vai atrapalhar no andamento do tratamento. Então, essas dicas são as que a gente tem mais feito nas nossas redes sociais. Excelente, importantes dicas trazidas aqui pela nossa entrevistada hoje, falando da saúde bucal. Olha só, Tatiane, uma entrevista muito importante, você trazendo informações valiosas para o nosso público. Naturalmente, muitas pessoas estão em casa e gostaram do conteúdo e talvez queiram entrar em contato contigo e conhecer um pouco mais da clínica Arte de Sorrir, que fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então, compartilhe com a gente, por favor, os contatos da clínica e, se você quiser também, conte para a gente qual é a rede social que as pessoas podem acessar
para conhecer mais do trabalho que é desenvolvido pela clínica e também por você. A gente tem o Facebook, né, da clínica, e a gente tem o Instagram também. O Instagram e o Facebook é Arte de Sorrir Odontologia, e o meu particular é a doutora Tatiane Abreu, que eu também acabo fazendo algumas postagens, algumas dicas no meu pessoal, e tem as mesmas dicas também, informações da própria clínica. Então, as duas redes sociais têm os contatos, tem o endereço, que você pode também entrar em contato se você também tiver alguma dúvida, mesmo que você não seja do Rio de Janeiro, não seja daqui, a gente está pronto a atender e passar todas as informações necessárias que vocês precisarem. Legal, eu conversei com a Tatiane Abreu, ela é cirurgiã, dentista e proprietária da clínica Arte de Sorrir de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua entrevista e volte mais vezes ao programa Empresários de Sucesso. Muito obrigada pelo convite. Ponto final nessa edição, eu agradeço demais a sua companhia e audiência e já o convido para uma próxima edição do programa Empresários de Sucesso.